Hello, my friends! O conflito Israel-Palestina. Uma história mais antiga que andar para frente. Esse conflito tem raízes que remontam a séculos atrás, com camadas de história, religião e política. Tudo entrelaçado em uma teia complexa. É uma história que foi contada e recontada, a cada vez com novos capítulos de dor e sofrimento. Ou, para sermos mais precisos, tão antiga quanto contratos de defesa lucrativos. Esses contratos são a alma de muitas corporações, alimentando uma indústria que prospera em conflitos. A tinta desses documentos mal seca antes que o próximo acordo seja fechado, garantindo um fluxo contínuo de dinheiro e armas. Porque por trás das manchetes e do custo humano de partir o coração, há uma outra história acontecendo. É uma história que não chega à primeira página, mas é tão significativa quanto. É a história de como a guerra é transformada em mercadoria, como o sofrimento é monetizado e como a paz costuma ser apenas um sonho distante. É uma história sobre dinheiro, poder e as corporações que lucram com a miséria alheia. Essas corporações não são apenas peças passivas, são participantes ativos, moldando o conflito para atender às suas necessidades. São as mãos invisíveis que controlam os fios, garantindo que o ciclo de violência continue. Pense assim: o conflito é um palco, e os atores? Eles não são apenas os soldados e políticos que você vê no noticiário. São os CEOs e membros do conselho, os lobistas e investidores, todos desempenhando seus papéis nesse drama trágico. Bem, não se trata apenas de países brigando por terra. É um jogo de xadrez geopolítico, com cada movimento calculado para ganho máximo. A Terra é apenas uma peça do quebra-cabeça, um peão em um jogo muito maior. À espreita nas asas estão algumas das maiores corporações que você já ouviu falar. Esses são os gigantes da indústria, os titãs do comércio, cuja influência se estende muito além da sala de reuniões. Eles têm o poder de moldar políticas, influenciar governos e lucrar com conflitos. E eles não estão aqui para negociações de paz. Eles estão aqui pelos lucros. Para eles, a guerra é apenas mais uma oportunidade de negócio, uma chance de aumentar seus resultados. Eles são os oportunistas definitivos, sempre em busca do próximo grande golpe. Isso não é uma teoria da conspiração, pessoal. São apenas bons negócios. No mundo das altas finanças e do comércio global, o conflito é apenas mais um mercado a ser explorado. É uma realidade fria e dura que muitos preferem ignorar, mas está lá, espreitando sob a superfície. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon e Elbit Systems são praticamente nomes familiares. Esses são os gigantes da indústria de defesa, as empresas que constroem as armas de guerra. São eles que fornecem as ferramentas de destruição, garantindo que o conflito continue. São eles que fornecem as armas que mantêm o conflito em ebulição. Cada bala, cada bomba, cada míssil é um produto de suas fábricas, um testemunho de sua capacidade de lucrar com a dor. Eles são os mercadores da morte, vendendo suas mercadorias ao maior lance. Mas não se trata mais apenas de bombas e balas. O campo de batalha moderno é uma arena de alta tecnologia, onde a informação é tão valiosa quanto o poder de fogo. Tecnologias de vigilância, drones e guerra cibernética são as novas ferramentas do ofício, e as empresas de tecnologia estão lucrando com isso. As empresas de tecnologia estão lucrando com tecnologias de vigilância. Eles fornecem os olhos e ouvidos das Forças Armadas modernas, as ferramentas que permitem monitoramento e controle constantes. Eles são os novos jogadores neste conflito milenar, trazendo sua própria marca de inovação para o campo de batalha. Gigantes da energia estão competindo pelo controle de recursos preciosos. Petróleo, gás e outros recursos naturais são os prêmios neste jogo de alto risco. E as empresas de energia estão dispostas a fazer o que for preciso para garantir sua parte. Eles são os corretores de poder, aqueles que abastecem os motores da guerra. É um banquete completo de lucros com conflitos, e todo mundo está ganhando um pedaço.
De empreiteiros de defesa a empresas de tecnologia e gigantes da energia, todos têm um lugar à mesa. Eles são todos parte do mesmo sistema, um sistema que prospera em conflito e caos. Então, apertem os cintos, porque estamos prestes a mergulhar de cabeça no mundo obscuro da ganância corporativa e das manobras geopolíticas. É um mundo onde o lucro supera o princípio, onde as linhas entre o certo e o errado são tênues e onde as apostas são mais altas do que nunca. E acredite em nós, é ainda mais bagunçado do que você pensa. Quanto mais fundo você vai, mais você percebe o quão interconectado tudo é, como cada decisão, cada ação, tem consequências de longo alcance. É uma teia emaranhada de ganância, poder e ambição, e estamos apenas arranhando a superfície. Você pode pensar que em um conflito como esse, as empresas escolheriam um lado. Sabe, mocinhos contra bandidos, a coisa toda. Bem, no mundo mágico do lucro com conflitos, a moral fica em segundo plano em relação às margens de lucro. Estamos falando de um modelo de negócios em que armar os dois lados não é um dilema moral, é uma estratégia de marketing. Precisa de um novo jato de combate? Sem problemas, nós temos o que você precisa. Que tal alguns drones de última geração? É pra já. É como um balcão único para todas as suas necessidades de conflito. Isso não é apenas cínico, é um bom negócio. Ao fornecer armas para vários atores, essas empresas garantem um fluxo constante de clientes. E, se as armas que eles vendem para um lado acabarem sendo usadas contra o lado que eles também estão fornecendo, bem, isso são apenas mais negócios, não é? É o suficiente para fazer você se perguntar quem está realmente alimentando este conflito. É ideologia política, diferenças religiosas ou apenas a boa e velha ganância? Alerta de spoiler, provavelmente são os três, mas o motivo do lucro é o que ninguém quer falar. Vamos falar sobre a Lockheed Martin, certo? Esta é uma empresa que está envolvida em quase todos os aspectos da guerra moderna e da tecnologia de defesa. Dos céus aos mares e até mesmo no espaço, a influência da Lockheed Martin é vasta e abrangente. Você conhece a empresa que trouxe para você o jato de combate F-35, uma maravilha da engenharia moderna que custa apenas $80 milhões por avião. Este jato não é apenas uma peça de maquinário, é um símbolo de destreza tecnológica e domínio militar. O F-35 está equipado com capacidades furtivas avançadas, aviônicos de última geração e um conjunto de sensores que o tornam uma das aeronaves mais formidáveis do mundo. Mas tudo isso tem um preço alto, tornando-se um dos projetos militares mais caros já realizados. Isso mesmo, pelo preço de uma pequena nação insular, você também pode possuir um pedaço do poderio militar. Imagine o poder e o prestígio que vem com a posse de uma tecnologia tão sofisticada. Mas quem realmente se beneficia com isso? Agora, onde o conflito Israel-Palestina se encaixa nisso? Esta é uma região que foi atormentada pela violência e instabilidade por décadas, e a presença de armamentos avançados só adiciona lenha à fogueira. Bem, a Lockheed Martin é um dos principais fornecedores de sistemas de armas para Israel e os Estados Unidos. Essas armas são frequentemente usadas em conflitos que têm consequências devastadoras para civis pegos no fogo cruzado. Na verdade, eles são tão próximos do governo dos EUAs que praticamente têm seu próprio escritório no Pentágono. Esse relacionamento próximo garante um fluxo constante de contratos e financiamento, tornando a Lockheed Martin uma das empresas mais poderosas da indústria de defesa. E adivinha quem está pagando a conta por todas essas armas novas e brilhantes? Isso mesmo, os contribuintes. Seu dinheiro suado está sendo canalizado para um sistema que prioriza os gastos militares em detrimento de programas sociais e serviços públicos. Seus dólares de impostos estão trabalhando duro, financiando uma empresa que lucra com a venda de armas para uma região que já está se afogando nelas. Isso cria um ciclo de violência e dependência que é difícil de quebrar. Mas pelo menos estamos criando empregos, certo? A Lockheed Martin emprega milhares de pessoas em todo o país, proporcionando empregos bem remunerados em manufatura, engenharia e outros campos.
Porque esse é o argumento que você ouve toda vez que alguém questiona a sabedoria de canalizar bilhões de dólares para o complexo industrial militar. A ideia é que os gastos militares impulsionam o crescimento econômico e a inovação. É como um jogo gigante e mortal de cadeiras musicais, onde as apostas são incrivelmente altas e as consequências de perder são terríveis. A necessidade constante de novas armas e tecnologia mantém o jogo em andamento, mas a que custo? E os únicos que ficam de pé quando a música para são os fabricantes de armas. Eles continuam lucrando enquanto o resto de nós fica para lidar com as consequências. É um sistema que beneficia alguns poucos à custa de muitos. Então, da próxima vez que você vir uma manchete sobre um novo contrato militar ou uma peça de tecnologia inovadora, lembre-se do quadro geral. Por trás de cada inovação e cada negócio, há uma teia complexa de interesses e consequências que afetam a todos nós. E talvez, apenas talvez, possamos começar a questionar se esta é a melhor maneira de garantir nossa segurança e prosperidade. Porque no final das contas, a verdadeira medida de uma sociedade não é sua capacidade de guerrear, mas sua capacidade de paz e justiça. Seção 4. Raytheon. Guiando seus mísseis até seus alvos, com precisão e lucratividade. Próxima na nossa parada de sucessos do lucro com conflitos. Raytheon. Você deve conhecê-los por seus mísseis de cruzeiro Tomahawk. Aqueles instrumentos de destruição guiados por precisão que são perfeitos para quando você precisa absolutamente explodir algo a uma distância segura. E quando se trata do conflito Israel-Palestina, a Raytheon é uma espécie de homem da renascença. Eles fornecem a Israel sistemas de defesa antimísseis como o Iron Dome, projetado para interceptar foguetes disparados de Gaza. Claro, eles também fornecem aos militares do Zebu Biodibish a mesma tecnologia. É uma situação em que todos ganham. Bem, não para as pessoas que vivem sob a ameaça constante de ataques de mísseis, mas definitivamente uma vitória para os resultados financeiros da Raytheon. Eles são como a Suíça da indústria de armas, fornecendo armas alegremente para todos os lados de um conflito sem nunca ter que tomar partido. É um modelo de negócios moralmente falido e incrivelmente lucrativo. Seção 5. Elbit Systems. Drones, vigilância e uma dose saudável de ambiguidade moral. Agora vamos falar sobre a Elbit Systems, uma empreiteira de defesa israelense especializada em tudo o que diz respeito à vigilância. Estamos falando de drones, sensores e todos os tipos de outras tecnologias de ponta projetadas para ficar de olho nas coisas, ou, você sabe, nas pessoas. A Elbit é uma empresa importante no mercado de drones, aqueles veículos aéreos não tripulados que se tornaram sinônimos de guerra moderna. Eles venderam seus drones Hermes para países de todo o mundo, incluindo, você adivinhou, Israel. Esses drones são usados para tudo, desde reconhecimento até assassinatos seletivos. Eles são como os canivetes suíços da guerra aérea, versáteis e mortais. E eles se tornaram uma parte fundamental da estratégia militar de Israel em Gaza, onde são usados para monitorar os movimentos palestinos e realizar ataques aéreos. Mas ei, pelo menos eles não são tripulados, certo? Porque isso torna tudo bem. Não é como se houvesse pessoas reais no lado receptor desses ataques aéreos. Ah, espere, existem. Seção 6. Além das bombas. Empresas de tecnologia lucrando com a corrida do ouro dos dados. Você pode pensar que o negócio do conflito é tudo sobre bombas e balas, mas isso é coisa do século passado. O campo de batalha moderno evoluiu, assim como as ferramentas de guerra. Enquanto as armas tradicionais ainda desempenham um papel, o verdadeiro divisor de águas nos conflitos de hoje são os dados. Hoje em dia, tudo gira em torno de dados. Dados são o novo petróleo, o novo ouro, a nova moeda que impulsiona decisões, estratégias e resultados. Da coleta de inteligência ao planejamento estratégico, os dados estão no centro do conflito moderno. E quando se trata de gerar dados, não há lugar como uma zona de conflito. Essas áreas são ricas em informações.
desde movimentos de tropas até atividades civis, todas as quais podem ser capturadas, analisadas e utilizadas. Gigantes da tecnologia, aquelas corporações benevolentes que só querem tornar nossas vidas mais fáceis, também estão entrando em ação. Empresas como Google, Amazon e Microsoft não são mais apenas mecanismos de pesquisa, compras online ou software. Eles estão profundamente envolvidos no negócio de coleta e análise de dados. Eles estão fornecendo de tudo, desde software de reconhecimento facial a algoritmos de policiamento preditivo, tudo em nome da segurança. Essas tecnologias são comercializadas como ferramentas para nos manter seguros, prevenir o crime e garantir a ordem pública. Mas aqui está a questão sobre a tecnologia de vigilância. Ela não é exatamente conhecida por seu respeito pela privacidade ou pelos direitos humanos. Os sistemas de vigilância podem ser invasivos, rastreando todos os nossos movimentos, gravando nossas interações e armazenando nossos dados pessoais. Na verdade, muitas vezes é usado para atingir e reprimir comunidades marginalizadas. Essas tecnologias podem ser transformadas em armas contra aqueles que já são vulneráveis, transformando ferramentas de segurança em instrumentos de opressão. E no contexto do conflito Israel-Palestina, onde os palestinos já estão sujeitos a um sistema de ocupação militar e discriminação, essa tecnologia é apenas mais uma ferramenta de opressão. A vigilância e a coleta de dados podem exacerbar as tensões existentes, tornando a vida ainda mais difícil para aqueles que vivem sob ocupação. Então, da próxima vez que você ouvir um CEO de tecnologia falando sobre como sua empresa está tornando o mundo um lugar melhor, lembre-se, eles podem estar falando sobre torná-lo melhor para seus acionistas, mas não estão falando sobre torná-lo melhor para todos. A realidade é que a corrida do ouro dos dados não é apenas sobre inovação e progresso. É também sobre poder, controle e lucro. As empresas de tecnologia estão lucrando com os dados gerados em zonas de conflito, muitas vezes com pouca consideração pelas implicações éticas. Essas empresas investem pesadamente em marketing para se apresentarem como campeãs do progresso e da inovação. Eles destacam os benefícios de suas tecnologias, desde segurança aprimorada até maior conveniência. Mas por trás dos anúncios brilhantes e discursos polidos está uma realidade mais complexa e preocupante. O uso de dados em zonas de conflito levanta sérias questões sobre privacidade, consentimento e responsabilidade. Quem é o dono dos dados coletados nessas áreas? Como eles estão sendo usados? E quem está se beneficiando com isso? Essas são questões que precisam ser respondidas, mas muitas vezes não são. À medida que as empresas de tecnologia continuam a expandir seu alcance e influência, é crucial examinar suas ações e responsabilizá-las. A corrida do ouro dos dados não é apenas uma oportunidade de negócios, é uma questão de direitos humanos e responsabilidade ética. Devemos garantir que a busca pelo lucro não se faça às custas da privacidade, da dignidade e da justiça. No final das contas, a verdadeira medida do progresso não é apenas o avanço tecnológico, mas o impacto que ele tem na vida das pessoas. À medida que navegamos pelas complexidades da era digital, devemos nos esforçar para criar um mundo onde a tecnologia sirva ao bem maior, respeite os direitos humanos e promova a igualdade e a justiça para todos.